Fala, doutor Amaral. Tudo bem? Tudo bem? Vamos ver. Então tá bom. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Ok, agora escutei aí, ó. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz, entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter Geilza aqui com a gente. Depois você me fala se eu ensinei direitinho, tudo para ela. Lá em casa, né, que eu tenho que... Mentor tem que... Mas antes vamos fazer nossa leitura inicial, nossa oração. Quem quer ler hoje aqui? Quem está com vontade? O Randall vai ler para a gente? Então, é por isso que eu estou chamando você aqui. E depois a própria Geilza faz a oração inicial, para ela já entrar no clima já dela, que já entrou, né? Depois eu fiquei sabendo que foi muito bom o estudo. Então, vamos lá. E depois, por favor. Ok. Então, do livro Palavras de Vida Eterna, antigo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Acho que é o capítulo 104. Existimos. Vim para que tenhais vida e vida em abundância. Jesus. No João, no capítulo 10, versículo 10. Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo em reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade,
entretanto, em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Observa, assim, o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Bom dia. Bom dia. Então, nós vamos fazer a nossa reflexão, a nossa oração inicial, em nome de Jesus. Primeiramente, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade de trabalho, de servir. Agradecer a Deus por todas as bênçãos que cada um de nós recebe todos os dias da nossa vida. Agradecemos, Senhor, infinitamente por esse lar que nos acolhe, essa casa de amor e luz, onde nós podemos vir, Senhor, a beber da Tua água, dessa que mata a sede das nossas almas. Que o Senhor continue sendo a nossa luz, o nosso farol, a nossa segurança, a nossa direção aqui na terra. E que a mesma paz que nós sentimos em nossos corações possa ser levada a todos os lares e a todos os recantos da terra. Fica conosco, Senhor. Continue nos envolvendo em misericórdia e luz, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de novo dessa casa para estar aqui, né? É sempre bom, porque nos coloca na responsabilidade do nosso próprio aprendizado, aquele que faz o estudo, aquele que faz as palestras. Eu digo um estudo, porque nós estamos a quilômetros de anos-luz para ser, né, um orador. Nós somos simples tarefeiros da casa, e com essa simplicidade, com esse amor no coração, que eu agradeço essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, trazendo o estudo da manhã. Quando a Ana Lu me propôs fazer um estudo para esse mês, eu me recordei que esse mês fizeram-se, dia 2 de abril, 116 anos que Chico Xavier, que foi um dos maiores e é um dos maiores divulgadores da doutrina espírita, chegou à Terra. Ele nasceu em 1910 e fazem 24 anos que Chico retornou para a casa espiritual. Retornou para a casinha dele, certamente continua aqui conosco, né, trabalhando, fazendo as tarefas, porque Chico era um grande tarefeiro de Jesus. E falando sobre as lições de Chico, eu tive 2 semanas revendo, né, entrevistas que foram feitas com o próprio Chico Xavier, assisti os 2 programas Pinga Fogo, que são mais de 5 horas de programa, vendo Chico Xavier respondendo perguntas diversas. Tive assistindo várias entrevistas e depoimentos de pessoas que viveram com Chico, amigos íntimos do Chico. Então, durante essa semana que eu tive revendo tudo isso para trazer aqui, para não fazer como o Divaldo Franco, que na primeira palestra disse que ele foi lá, né, achando que os espíritos iam ajudar ele, chegou na hora de falar, ele ficou mudo, não sabia nada, os espíritos falaram: meu filho, você tem que estudar. Então, me lembrando dessa lição, eu procurei voltar no tempo e mergulhei na vida de Chico. Chorei muito, me encolhi como espírita e como cristã, revendo a vida desse homem. Me emocionei muito e lembrei que nós, cristãos e espíritas, nós somos como uma pequena planta. E o Evangelho de Jesus e esses grandes missionários são a água que nos regam, para que a gente não venha a secar. E é muito bom a gente voltar, rever, ler o Evangelho de Jesus, rever a história de Chico, para que a gente possa receber essa água que vai tirando essa secura que às vezes fica no nosso coração.
Então, a primeira lição de Chico que eu aprendi, um amigo íntimo dele, falando sobre como Chico orava de manhã. Eu, normalmente, acredito que a maioria de nós, quando nós rezamos, nós pedimos para que Deus nos afaste do mal, nos livre do mal, que é normal, mas Chico Xavier começava a oração dele dizendo: Senhor, que a tua luz tire de mim as sombras que ainda habitam em mim. Que as sombras que ainda estão em mim não causem mal a ninguém que passar pela minha vida hoje. Então, Chico Xavier, com quem nós vamos agora falar sobre um pouquinho, resumir um pouquinho de tudo que nós vimos, começava esse grande homem, que se falava um cisco, né? Um subverme, mas que o nosso olhar vê ele como um grande missionário de Jesus na Terra. Ele começava pedindo a Jesus que dissipasse dele as sombras que ainda havia. E eu mudei a minha maneira de orar a partir dessas 2 semanas. Agora eu começo a minha oração da manhã, segundo essa lição de Chico Xavier, pedindo a Deus que dissipe de mim as sombras que ainda habitam em mim. E que Deus não permite que o mal que ainda habita em mim cause mal a mais ninguém. Eu mudei a minha maneira de orar, aprendendo essa lição do Chico. Porque é muito fácil rezar pedindo para que o mal do outro não chegue a nós. Mas nós ainda, né, no mundo de imperfeições, ainda temos as nossas imperfeições e precisamos da misericórdia de Deus para que essa sombra vá saindo de dentro de cada um. Então, gente, eu vou fazer um pequeno... Não está passando aqui. Ah, tá. Aqui é a casinha onde Chico nasceu, né? Em 2 de abril de 1910, ele nasceu nessa casinha aí, eu consegui a foto na internet. Então, primeiramente, nós vamos relembrar um pouquinho da biografia do Chico, da infância, da adolescência, até onde ele chegou a começar ao trabalho mesmo dele como missionário aqui na Terra. Essa setinha não está trabalhando bem, mas agora foi. Deixa eu ver aqui. Para cá e para lá. Tá. Então, Chico Xavier, ele nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910. Ele era filho do operário João Cândido Xavier, da lavadeira Maria João de Deus, em uma família de 9 filhos, que mais tarde vai se transformar em 15, porque ele vai casar novamente após o desencarne de Maria de João de Deus, ficando órfão aos 4 anos de idade. Então, após o falecimento da sua mãe, o seu pai, devido então às dificuldades financeiras, a falta de tempo para cuidar dos filhos por causa do trabalho, então ele resolveu distribuir todos aqueles 9 filhos, né, para parentes, assim, padrinhos, madrinhas, e Chico foi morar com Dona Rita de Cássia, que era sua madrinha, e durante esse período da infância do Chico, ele passou muitas dificuldades e maus tratos. Então, a madrinha do Chico, a Dona Rita, que pegou a responsabilidade pela educação dele nessa época, era uma senhora muito católica, né, segundo escuto relatos, ela não era uma pessoa má, mas ela não entendia o que acontecia com Chico Xavier. Ele falava com os espíritos e ela achava que era coisa do demônio. Então, ela ficava tão perturbada, 1910, gente, a gente não está falando de agora, né? Uma época que não se conhecia doutrina espírita, se falava sobre mediunidade, era tudo muito restrito. Então, a madrinha do Chico batia nele 2, 3 vezes por dia com vara. Batia muito, porque ela achava que o Chico estava tendo parte com o demônio. E a mãe do Chico, que via o que ele estava passando, ele sentava embaixo de um pé de árvore no quintal, começava a rezar, chorando, e a mãe dele voltava para conversar com ele. Chico, tenha paciência, meu filho, né? Isso vai passar, é um período. Se você tiver paciência, eu vou pedir a Jesus, rogar a Jesus que mande um anjo bom para cuidar de você e dos seus filhos. E ela, não satisfeita de bater no Chico, porque ele também não entendia, né? Aos 4, 5 anos de idade, continuava falando com os espíritos, e ela começou, então, a furar o abdômen dele com garfos, que faziam feridas no abdômen dele. E ele sofreu muito. Aí ia de volta para baixo da árvore, chorava, e um dia a mãe dele chegou e falou: meu filho, por que você está reclamando tanto? Vamos prestando atenção na história. Aí ele falou: mas mãe, ela está judiando muito de mim, por que a senhora não me leva daqui? E um dia ela chegou, ele falou assim: por que você está chorando, Chico? Ele falou: fazem 3 dias que eu não como, eu estou com muita fome. E ela falou: Chico, não reclama, meu filho, você está reclamando muito. A criança estava 3 dias sem comer, você está reclamando muito. Ela falou: reza, que se você orar, Deus vai te mandar o socorro.
Então, Chico rezou ali com a mãe dele, e daqui a pouco entra um cachorro pelo quintal, tinha um pedaço preto de alguma coisa na boca, e aí o Chico perguntou para a mãe dele, o que é isso? Ela falou, isso é um jatobá. Você mistura isso com a água, come, que a fome vai passar. Mas tenha paciência, que se você tiver paciência, eu vou rogar a Jesus para mandar um anjo bom para cuidar de você e dos seus filhos. Então, passaram-se 2 anos. Seus irmãos. Exato. Viraram filhos de Chico, né? Porque depois ele pegou a responsabilidade de cuidar de todos eles. 2 anos após, então, o desencarne de sua mãe, seu pai casou-se novamente com Cidália Batista, que aceitou o casamento, com a condição de que todos os filhos fossem reunidos novamente ao lar, e Chico encontrava-se finalmente com o anjo bom que sua mãe, então, prometeu. Quando Chico encontra Maria, a dona Cidália, ela pergunta para ele, Chico, você sabe quem eu sou? Ela olhou para ele e falou, eu sei sim, a senhora é o anjo bom que Deus falou que ia mandar para tomar conta de mim e dos meus irmãos. Depois que todos saíram, ela ergueu a camisa do Chico, viu as feridas no abdômen dele, abraçou, chorou e disse, Chico, a partir de hoje, você nunca mais vai apanhar. E acolheu Chico e acolheu os irmãos como filho dela, como filhos verdadeiros. Chico entrou para a escola primária aos 8 anos de idade. Ele estudava de manhã e à tarde trabalhava em uma indústria de fiação e tecelagem, conseguindo concluir apenas a 3ª série primária. Ele foi para essa fábrica de tecelagem porque o pai dele queria internar ele num sanatório. E o padre falou, Chico, arruma um trabalhinho, né? Que daí ele não te interna. E o pai dele, para pegar o dinheirinho que ele ganhava, não internou ele no sanatório, porque achavam que ele era louco. Aí, dona Cidália não tinha recurso para mandar nem o Chico nem os filhos para a escola. Os outros filhos para a escola. Aí ela falou, Chico, eu tive uma ideia, eu vou plantar uma horta. Você vai vender as verduras, que a gente pega o dinheirinho do lápis, dos cadernos, e vocês vão poder ir para a escola. Chico falou, tá bom, pode fazer que eu vendo. Mas daí as crianças tudo iam para a escola, conseguiu fazer a horta, começou a arrecadar o dinheirinho, o Chico ia para a escola, as crianças para a escola, a dona Cidália tinha que sair, e a vizinha lá e pegava todas as verduras. Aí ela falou, meu Deus, o que eu faço? Eu sabia que era vizinha, mas não podia falar que era vizinha, porque ia dar confusão. Aí ela falou assim, Chico, você fala que a sua mãe pede um conselho, porque a gente não pode deixar a horta acabar, porque senão não vai ter dinheiro para vocês ir para a escola. Chico foi lá, conversou com a mãe dele falou, Chico, a dona Cidália está certa, não pode arrumar confusão com os outros. Você faz o seguinte, fala para ela, quando ela sair de casa, dá a chave para a vizinha e pede para cuidar da casa. Tá resolvido o problema. Assim a dona Cidália fez. Então, ela saía lá para a vizinha, dava a chave, a vizinha que estava com a chave não ia poder mais roubar as verduras, porque senão ia saber que fala que entrou. Então, ela virou uma cuidadora, né, da casa do Chico e da horta. E com esse dinheirinho, então, conseguia, né, o dinheiro aí para eles estudarem. Já na adolescência, deixou a fábrica, né, que ele trabalhou até por volta aí dos 16, 17 anos, e foi trabalhar numa venda do senhor Filizardo. E anos mais tarde, Chico trabalhou, gente, a vida inteira, tá? Fora de tudo que ele fez na doutrina espírita, todo o trabalho na área mediúnica, 500 livros escritos, ele trabalhava. Então, anos mais tarde, começou a trabalhar como escriturário do Ministério da Agricultura na Fazenda Modelo em São Leopoldo, Minas Gerais, onde exerceu a função por 25 anos. Aqui está o Chico, não sei se vocês conseguem ver aí, a foto está pequenininha. Ele é o terceiro, começando eu acho que do lado de lá para cá, com vocês. Eu posso até mostrar. Esse de ternozinho aqui é o Chico. Está bem em cima dele aí. Então, essa mais ou menos, gente, é uma revisão, né, da infância e da adolescência do Chico, até ele começar, né, os outros trabalhos dele. Início do trabalho com a mediunidade, sua irmã passava por um processo obsessivo, e o casal, José Hermínio Perácio e Carme Perácio, que eram espíritas, estavam, então, auxiliando a irmã de Chico. Chico estava lá na venda, trabalhando, e esse casal, que era espírita, que depois começaram a trabalhar muito tempo com Chico, eles levaram a irmã do Chico lá, para eles ver o que estava acontecendo com ela, né, com o processo obsessivo, e Chico foi chamado corre lá, Chico, que a sua irmã está tendo um surto. Então, o Chico chega, aonde que esse casal está tentando socorrer a irmã, e ele, como médio que era, chegou e foi tentar socorrer a irmã e conversar com o espírito. Aí o casal falou para ele, Chico, não é assim que se faz, né?
não é assim que se faz. Então, nós vamos explicar para você. Falou, o que você tem é uma coisa chamada mediunidade. E Chico sentou na mesa, depois que resolveu o problema com a irmã, e eles perguntaram para ele, você já psicografou alguma vez? Já escreveu alguma coisa? E ele, não, né? Não tinha até então, ele nunca tinha psicografado nada. Então, ele senta e a dona Carmen percebe que a mão dele está mexendo e fala, Chico, eu vou te dar um lápis, né? E ele começou, então, ali, o primeiro trabalho dele na psicografia. Chico recebeu, então, uma mensagem de sua mãe que dizia assim, foi a primeira mensagem psicografada do Chico. Quando ele psicografou e leu, dizia assim, Chico, meu filho, eis que estamos juntos novamente. Fazia algum tempo que ela não aparecia. Os livros à nossa frente são verdadeiros tesouros e devem ser estudados. Cumpra seus deveres e, em breve, a bondade divina nos permitirá mostrar os seus novos caminhos. Então, Maria João de Deus chega, psicografa essa mensagem para Chico. E o que nós temos que observar aqui, o que ela fala para o Chico, na primeira psicografia que ele fez, na primeira mensagem que ela deu para ele. Os 2 livros na sua frente são verdadeiros tesouros. Devem ser estudados. Cumpra seus deveres. Então, eu chamo a atenção para todos nós espíritas. Aqui fala sobre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Da necessidade que nós temos de ler esses livros, de estudar, não só esses, como Maria João de Deus dizendo para Chico, você tem que estudar e cumprir os seus deveres. Então, a necessidade que nós temos de estudar e de cumprir aquilo que está ali, Evangelho segundo o Espiritismo e o que está dentro do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Porque se a gente não conseguir, tudo que sai do que está dentro da base da doutrina dos Espíritos do Evangelho está fora daquilo que a gente deve seguir. Né? Se a própria mãe do Chico, que não era qualquer coisa, chegou para o Chico, que fez tudo o que ele fez e disse a necessidade do estudo e do compromisso, imagina para nós, né? Quanto que nós temos que estudar. E começou, então, o trabalho dele com a mediunidade, né? Os estudos, alguns trabalhos de psicografia. E aos 21 anos de idade, foi a primeira vez que consta, que Chico conta, que ele viu Emmanuel. Eu acredito que Emmanuel já estava perto dele há muito tempo, né? Mas, assim, que ele conseguiu ver Emmanuel e conversar com ele, ele já estava ali com os 21, 22 anos de idade. Ele estava estudando na beira de um rio, e aí ele viu uma luz, daí ouviu uma voz, e ele falou, mas por que eu não consigo ver o senhor? Aí Emmanuel falou para ele, olha para trás que você me vê, você está olhando para o lado errado, né? Tinha muita luz, mas ele não conseguia ver Emmanuel. Então, Emmanuel chega e a conversa, segundo o próprio Chico diz, eu tirei esse escrito, né, dos lindos casos de Chico, e ouvindo o próprio Chico em entrevista, a conversa deles foi a seguinte. Emmanuel chegou e falou assim, você está realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Ele já estava trabalhando. Mas Emmanuel queria saber se ele estava disposto a trabalhar segundo o Evangelho de Jesus. E ele disse sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu Chico. Não será desamparado, disse Emmanuel, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude, esforce-se no bem. E o senhor acha que eu tenho condições de aceitar esse compromisso? Perguntou Chico. Emmanuel disse, perfeitamente, desde que respeite 3 pontos básicos para o serviço. E ele pergunta aquela famosa resposta, e qual é o primeiro? Disciplina, o segundo, disciplina, terceiro, disciplina. Porém, gente, eu tenho estudado Chico, tenho estado na doutrina espírita há muitos anos, e sempre que a gente fala sobre essa conversa de Emmanuel com Chico, o que vem sempre na minha mente, o que vinha e que mudou da agora para frente, ver como que as coisas vão, como é necessário a gente voltar, né, no estudo e rever as coisas. Eu entro lá, os pontos básicos para que Chico pudesse desenvolver o que ele desenvolveu era disciplina, disciplina, disciplina. Mas não é isso, gente. Vamos voltar para trás. Né? Às vezes, quando a gente estuda o versículo, vê uma situação, volta para trás para ver o que aconteceu antes.
Então, para que, olha, não será desamparado, disse Emmanuel, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude, se esforce. Depois que ele trabalhasse, que ele estudasse, que ele fizesse o compromisso do esforço, aí sim, ele teria que ter disciplina para estudar, disciplina, né, para trabalhar, e disciplina para se esforçar. Então, a disciplina vem depois, elas são os pontos do trabalho, mas a essência do trabalho de Chico é o trabalho, o estudo e o esforço no bem. Se ele não se esforçasse no bem, se ele não estudasse, não ia dar certo. É o que Emmanuel fala aqui. E para fazer tudo isso, você precisa ter disciplina, disciplina, disciplina. Então, o mesmo convite é para a gente. Se nós precisamos estudar, se nós precisamos crescer, nós precisamos, né, para que a gente cresça, para que a gente se melhore moralmente, nós precisamos trabalhar, estudar e se esforçar no bem. E para que a gente faça isso, como Chico, nós precisamos disciplina de acordar no domingo de manhã cedo, vir para cá. Disciplina de ter o compromisso com os estudos. Disciplina, né, de saber dividir o que é material, o que é da alma, o que é essencial, para que a gente possa cumprir aquilo que nós viemos cumprir aqui na Terra, que não é fácil, né? Mas primeiro lembrar disso. Eu quero que vocês marquem isso, como eu. Não sei se vocês já tinham se dado conta disso, mas eu não tinha. Que antes das disciplinas tinha o trabalho, estude e se esforce no bem. Senão o trabalho do Chico não daria certo, né? Então, gente, nós temos aqui, ó, por meio da mediunidade e do amor ao próximo, o Chico, ele contribuiu para a absolvição de inocentes, inspirou pessoas descrentes em Jesus e na vida após a morte, a transformarem as suas vidas. Eu acredito que todos já ouviram falar, não sei se alguém ainda não ouviu, do caso, né, que foi um dos mais famosos, em 1976, quando uma carta psicografada levou à absolvição de José Divino Nunes, acusado de assassinar o seu amigo Maurício Garcês Henrique. Vocês já ouviram falar essa história? Quem já viu, levanta a mão. Eu estava lá. A maioria, né? Eu estava lá para ouvir. Então, gente, para quem não ouviu ainda, e para a gente relembrar, esses eram dois amigos que estavam na casa de um deles, né? Não precisamos se ater a detalhes. E tinha uma arma e o Maurício pegou, o José Divino pegou essa arma e estava brincando, disparou e o Maurício veio desencarnar. E o José Divino foi preso, né? Acusado. Os pais do rapaz que desencarnou acusaram ele, foi preso. E Chico recebeu uma mensagem, algum tempo depois, do morto, do desencarnado, dizendo que tinha sido um acidente, para que os pais dele perdoassem e tirassem o rapaz da cadeia, que ele não tinha tido culpa. E assinou a carta. E isso foi para o juiz, foi para os peritos. A assinatura era do desencarnado. Não tinha como discutir. Isso foi mandado para peritos e investigadores. A assinatura era do desencarnado. E o conteúdo da carta, o conteúdo daquilo que foi trazido, os pais do rapaz que tinha desencarnado falou, não tem possibilidade no mundo de uma pessoa saber o que Chico soubesse se não fosse ele, porque tinha coisas que estavam na carta, no depoimento, que só os pais e a família sabiam, ninguém sabia. Então, não tinha sombra de dúvida que era realmente o filho deles que tinha voltado. E eles foram lá e pediram ao juiz que libertasse o rapaz que estava preso. Né? E isso está nos registros, um desencarnado tirou da cadeia uma pessoa, né, que estava sendo acusada de um crime que não cometeu. Aqui eu trouxe a doutora Sônia e o doutor David, eles são judeus de São Paulo. Gente, são tantos casos, são tantas histórias que eu fiquei perdida. Eu falei, meu Deus, o que eu levo, o que eu falo? Porque é muita coisa bonita, é muita história bonita. Então, esse rapaz, o filho deles, ele desencarnou após fazer uma cirurgia de um desvio de septo, né, do nariz, e o encontro com Chico redirecionou a vida deles após mensagens recebidas escritas em português e em hebraico. Então, esse casal médico, de muitas posses em São Paulo, o filho deles desencarna, a mãe entrou numa depressão profunda, o pai não aceitava a morte do menino, mas não cogitava a questão de vida após a morte, Jesus e todas essas, né, tudo que nós aprendemos.
E foram conversando com eles, e um amigo em comum conhecia Chico, falou, vamos lá, vamos conversar com o Chico. Então, quando eles chegaram na casa de Chico Xavier, o pai um pouco relutante, mas a mãe sempre, né, quer buscar resposta. Chegando lá, eles começaram a receber, né, receberam as primeiras mensagens do filho, dizendo para que a mãe se tranquilizasse, né, que ele precisava passar pelo aquele processo, que ele tinha realmente que passar por isso. Mas ela diz em depoimento para várias redes nacionais e do mundo, que tinha coisas naquela carta também. Ele falou, impossível, só ela sabia, só o pai sabia, ninguém sabia, só eles sabiam. Então, a depressão dela foi curada, a vida dela foi redirecionada do pai, eles começaram a respirar e ter vida de novo, mediante aquilo que eles receberam, inclusive mensagem em hebraico. O Chico tinha terceira primária, orações em hebraico, que ele dizia que tinha lá no céu quando ele chegou, que ela falou impossível ele escrever, e eram orações realmente que eles usavam para quando a pessoa desencarnava. Então, a vida deles foi transformada, depois que eles encontraram com Chico Xavier. Isso trazendo para nós, gente, sem sombra de dúvida, que a vida continua, porque eu tenho certeza, porque isso já aconteceu muito comigo, às vezes acontece, mas será mesmo que a gente desencarna, que tem colônia espiritual? Porque a gente parece um conto de ficção, às vezes, não é? E tá aí, Chico provando, essas pessoas que viveram essas histórias, que estão aqui como testemunha de que isso é real, isso não é brincadeira, é um convite para que a gente desperte, porque isso não é uma historinha escrita, isso acontece, isso é real. A gente está aqui por um período e a gente vai desencarnar, a única diferença entre nós e os espíritos que estão aqui desencarnados é que, por enquanto, nós temos um corpo. Mas a nossa vida prossegue, ela não começa no berço e não acaba no túmulo. E nós espíritas que somos, cristãos que somos, nós precisamos trazer essa verdade, essa confiança verdadeira no nosso coração, sem dúvida, de que a vida continua, né? Tiveram tantas outras histórias de mães que receberam cartas dos filhos. Eu assisti o filme da vida do Chico, as mães de Chico. Eu fiquei mergulhada no manancial. Falei, gente, o que eu levo para falar para eles? Aí coloquei o joelho no chão, falei, Jesus, o senhor que sabe. Todos que vão vir lá nessa palestra, Chico, você que sabe, meu irmão, me ajuda a levar a essência daquilo que você tentou passar, o mínimo possível, porque é muita coisa boa para se levar da vida, da história de Chico Xavier. Então, gente, Chico Xavier, se falando em mediunidade, todos nós que estudamos a mediunidade, porque é um dos princípios básicos da doutrina espírita, todos que estão aqui são médium, sabe o que significa todas essas faculdades mediúnicas e anímicas, mas se alguém, porventura, não soubesse, eu trouxe aqui, né, escrito o que cada uma significa. Chico tinha todas as faculdades mediúnicas que você possa ler e conhecer aqui na Terra. Não tinha nada em questão de mediunidade que o Chico não tinha. Né? Todos os médios, tudo que está dentro da doutrina espírita, o Chico Xavier possuía. A psicografia, a psicometria, só de tocar um objeto e saber o que se tratava. Ele recebia as cartas, colocava a mão na carta e já sabia. E a mãe dessa que desencarnou falou, mas Chico, você não abriu a carta ainda? Ele falou, mas meu filho, não sei o que acontece, não. Eu ponho a mão na carta e já sei o que está acontecendo. Né? Então, ele punha a mão em 2, 3 mil cartas, ele sabia exatamente o que estava em cada uma delas. Não precisava abrir a carta. Só de pôr a mão no envelope, ele já sabia do que se tratava. Eu estou falando, gente, de pessoas que viveram com o Chico. Eu ouvi depoimentos de pessoas íntimas, amigos, que dividiram a vida com o Chico. Isso não foi contado por qualquer pessoa, não. A escrita especular, números ou palavras que são grafadas, ao contrário, parecendo refletido no espelho. Então, a pessoa escreve, mas se você olha no papel, não consegue ler. Tem que pôr um espelho para ver. Era assim que Chico escrevia. A xenoglosia e a xenografia, que são fenômenos mediúnicos classificados com mediunidade poliglota ou de efeitos inteligentes, nos quais o médium produz comunicação em um idioma que nunca aprendeu ou estudou. Igual eu falei para vocês antes, ele escrevia em hebraico, né? Então, ele conseguia falar, ele conseguia psicografar em outros idiomas que ele nunca estudou na vida. Tinha a terceira série primária, como é que ia fazer, né?
Ele tinha o desdobramento, muitas vezes o Chico estava lá em Uberaba, ele estava nos Estados Unidos, estava ali, aparecia em outros lugares, né, em sonho, então ele podia estar em vários lugares diferentes. A vidência e a audiência, que ele ouvia, os espíritos falavam com ele, como eu estou falando com vocês, Chico chegava e cumprimentava o espírito, a pessoa falava assim, quem está cumprimentando, Chico? Ele falava, fulano de tal. Ninguém estava vendo, ele estava conversando com a pessoa desencarnada. Então, tamanha era, né, a antena mediúnica, a frequência de mediunidade do Chico. De cura, psicografia, telepatia, as pessoas que estavam perto dele falavam, cuidava com o que pensava, porque ele sabia ler o pensamento. Se ele perguntasse uma coisa, não minta, porque ele sabia exatamente o que estava na cabecinha da pessoa. E então era difícil, as pessoas que conviviam com ele falavam era uma dificuldade, porque não dava para pensar bobagem, não, que ele sabia. Então, né, tinha que ter um espírito muito firme para estar na volta dele, para não ficar pensando coisa, mas Chico nunca julgou ninguém. Podia pensar o que fosse, podia passar o que fosse, ele nunca julgou ninguém. Essa mediunidade de cura que ele tinha, e muitos foram curados, mas ele mesmo fala que o compromisso dele aqui na Terra não era de curar, embora muitas e muitas e muitas curas aconteceram através da mão e da mediunidade, como que fala? Da aura dele, curava muita gente. Porque o trabalho dele era psicografia, era a escrita que ele ia deixar para todos nós. E se ele começasse a entrar só no caminho da cura, bilhões de pessoas iam bater na casa dele e ia sair daquilo que era o propósito dele como missionário aqui na Terra, que era deixar o que ele nos deixou. Mas ele curava, né? Tem até a história de uma moça que chegou desesperada, estava com tuberculose, e pediu dinheiro, ele falou, não tenho dinheiro para te dar, né? Não tenho dinheiro para comer, e meu salário vai demorar. Ela falou, mas tá aqui a receita que eles me passaram, e se eu não tomar esse remédio, eu vou morrer. Daí ele falou assim, olha, a senhora pica, como que é a dosagem do remédio? Um comprimido de manhã, uma noite. Ele falou, vai para casa, corta a receitinha em 60 pedaços, que era para 30 dias, põe um copinho de água, bebe, fala com a Mãe Maria e toma, com um pedacinho da receita, que vai ser o remédio. Você vai estar tomando a receita, porque você vai comer ela. A moça tomou, estava com tuberculose, 30 dias depois voltou, estava curada, né? Mas a missão do Chico não era a cura, era mesmo a psicografia. O desdobramento, gente, eu lembro de uma história, não é desdobramento, isso foi uma aparição mesmo, tem tanta coisa ainda, vamos correr aqui. Mas conta-se que uma vez ele estava ali na região de Minas Gerais, fazendo um estudo, uma palestra, e apareceu um homem com um revólver que disse que ia matar o Chico. Ia matar o Chico, e todo mundo tentando cobrir o Chico, mas ele estava lá em cima, não tinha como descer, e disse que o Chico abaixou a cabecinha, começou a rezar, fazendo as orações dele ali. Aí saiu um monte de gente correndo, porque o posto policial era perto, para chamar a polícia. Aí, quando chegaram lá, o Chico não tinha saído do lugar, estava lá 3 andares longe de todo mundo. Chamou a polícia, falou assim, tem uma pessoa lá dentro, pelo amor de Deus, corre, estão querendo matar Chico Xavier. Aí o policial falou assim, mas o seu Chico acabou de sair daqui, nós já estamos mandando o pessoal para lá. Falou, o Chico esteve aqui? Ele acabou de sair daqui, mas o Chico nunca saiu de lá. Então, ele foi lá buscar o socorro, né, se materializou na frente do policial e pediu ajuda. E isso são casos, gente, contados por mais de uma pessoa que conhecia o Chico, para ver tamanha, né, a mediunidade e a conexão dele com Deus para poder fazer essas coisas aqui na Terra. Programa Pinga Fogo, que foi um grande divisor da história da doutrina espírita, né, no Brasil e no mundo. Ele foi convidado para fazer esse programa em 1971. A princípio, diz que a televisão estava sem ibope, não estava conseguindo pessoas que fossem lá e tivessem muita audiência. Alguém mencionou a possibilidade de levar o Chico. No início, todo mundo falou, tá ficando louco o pessoal, né? Trazer um espírita, um médium aqui para a televisão, isso vai ser um desastre. Mas acabaram ali, o pessoal da televisão concordando, os diretores da televisão convidaram ele. O primeiro Pinga Fogo foi em 28 de julho de 1971. A audiência da televisão foi uma das maiores, e até hoje, uma das maiores da história da televisão do mundo. Todo mundo queria ouvir o que o Chico ia falar. E ele, quando foi convidado, conversou com o Emmanuel e falou, será que a gente vai? O Emmanuel falou, vai, porque isso vai ser importante para a doutrina espírita, e a gente vai te auxiliar. E foi tão grande a audiência, fez uma repercussão tão grande, que convidaram ele de novo, no mesmo ano, em 1971, em dezembro, para voltar. Então, os entrevistadores de Chico,
fizeram uma sabatina ali com ele, jornalistas, intelectuais, pessoas, né, muito entendidos da área da ciência, da medicina, de religião, tinha católico, tinha pastores, evangélicos. Então, eles fizeram perguntas para o Chico das mais variadas ordens, tipo o espiritismo, mediunidade, reencarnação, vida após a morte, futuro da humanidade. Eu assisti esse Pinga Fogo agora e fiquei assim, gente, o Chico tinha 3ª série primária, ele falava, gente, com uma clareza, com uma seriedade, e tinha uma resposta tão exata, tão incisiva de tudo que foi perguntado, que não tinha como a gente falar assim, gente, que homem é esse? Que missionário é esse? Né? Não tinha uma resposta que ofendesse ninguém, que desmerecesse ninguém, e que não falasse do rumo da humanidade que está acontecendo agora. Exatamente o que ele falava em 1971, o que está acontecendo agora. Coisas que aconteceram na ciência, né, na Terra, o que ia acontecer, o Chico falava, quem ouvia aquela época, falava assim, esse homem está louco, né? Mas nós fomos vendo, e podemos ver hoje, que tudo que Chico falava tem mesmo, né, acontecido. E aí, gente, nós vamos entrar na essência daquilo que nós vamos falar hoje. Isso é tudo para saber a história, como foi, a biografia do Chico. Agora nós vamos falar sobre a essência do Chico, que esse é o motivo dessa palestra, né? Que a gente possa trazer um pouquinho da essência de quem era o espírito Chico Xavier. Então, Chico Xavier, ele psicografou quase 500 livros, mais de 10.000 cartas, constituindo um expressivo legado no âmbito do mundo espiritual. Entretanto, a sua principal obra não pode ser mensurada, não tem como medir, pois se manifesta na forma que ele viveu, exemplificou o Evangelho de Jesus em sua mais elevada pureza e compromisso. Tiveram muitos missionários de Jesus aqui na Terra, nós podemos trazer Irmã Dulce, Irmã Teresa, Gandhi e muitos outros, mas nós estamos falando da mediunidade, da doutrina espírita, de um irmão nosso, que segue o mesmo ideal nosso. Não existe, gente, uma pessoa que viveu na pureza, na seriedade e no compromisso o Evangelho de Jesus, e não tem como eu trazer para vocês tudo que eu ouvi da própria boca do Chico, das respostas, do comportamento do Chico, aqui. Por isso eu convido cada um de vocês, assistam o Pinga Fogo, vejam de novo as entrevistas do Chico, para que a gente possa relembrar da essência verdadeira desse homem. Porque a forma que o Chico tocou, transformou, mudou a vida das pessoas, não tem como medir. Cada coração que ele tocou, cada coração aflito que ele trouxe de volta à paz, cada mãe desesperada que ele fez novamente ter vontade de viver, sabendo que um filho não tinha morrido. Então, essa é a obra, a forma que ele tocou os corações da nossa humanidade, né? Que daqui 1000 anos, daqui 2000 anos, nós vamos lembrar de Chico ainda. Não vai ter como esquecer esse homem, que abriu essa página tão linda na nossa história. Porque ele viveu aquilo que Jesus pede para que a gente viva. Quando Jesus perguntou para um dos seus discípulos, um dos seus discípulos perguntou a Jesus, o que eu tenho que fazer para ganhar o céu? Ele disse, segue o mandamento que está na lei. Ele falou, mas isso eu faço desde criança. Ele falou, então agora você larga tudo que tem, vem e me segue. Foi exatamente o que Chico fez. Ele largou tudo que era questão da matéria, para seguir os passos e os preceitos de Jesus na vida dele. Então, isso não tem como a gente medir. Adelino da Silveira foi um dos amigos de Chico que conviveu muito com ele, amigo íntimo do Chico. Ele conta a história, ele tinha muita vontade de conhecer o Chico, e um dia ele foi a Uberaba, e ele estava na fila, aí, uma fila grande, né? Aí, assim, ele demoradinho, o Chico fez assim para ele. Ele falou assim, ninguém se mexeu, eu também não me mexi, porque não podia ser eu. Daí chegou mais perto, e o Chico fez de novo assim. Ele falou, olhou para o lado, falou, não pode ser, ele nunca me viu, não me conhece. Aí, quando estava mais perto, que ele podia ouvir a voz do Chico, ele falou assim, Adelino, meu filho, vem aqui. Ele disse que naquele momento ele fez um branco na cabeça dele, quando ele viu, ele estava agarrado no Chico. E a partir desse momento, ele nunca mais grudou, né? Foi um amigo de madrugadas junto com o Chico. E ele conta essas 3 histórias que vai trazer para a gente a verdadeira essência de Chico Xavier.
A primeira dela é do Jorge, que eu acho que a maioria já conhece. Vocês conhecem a história do Jorge? Diz Adelino que ele ficava nas madrugadas no centro do Chico, e quando chegava lá pela meia-noite e meia, tinha um que ia lá na última da fila, pelinha escura, cabelinho enrolado, franzino, com paletózinho, ia se aproximando, e era o último que chegava para perto do Chico, mas ninguém saía, porque todo mundo queria ver a conversa do Chico e do Jorge. Jorge, né, todo sujinho, com a boca estragada, ressecada, de ficar na rua, sujo, que diz que ninguém aguentava o cheiro do Jorge, a boca com os dentes podres, que exalava um odor. Jorge se aproximava do Chico, e Chico conversava com o Jorge. Jorge, como foi a viagem, meu filho? Ele fala, tio Chico, foi longe a viagem, porque vinha de longe para ver ele. O que você viu na viagem, Jorge? Vinha vir das flores, tio Chico, que o Deus plantou. Às vezes eu tenho a impressão, tio Chico, que Deus me olha lá atrás de uma nuvem. Conversava muito, Jorge declamava uns versos. E eles dizem assim, meu Deus, por que o Chico faz isso? Tanta gente de tão longe, né, para vir conversar, e o Chico perde tanto tempo com o Jorge. E o Adelino mesmo disse que muitas vezes ele pensou, vou levar uma camisa para o Jorge, vou levar uma calça para o Jorge, mas nunca levou. Jorge desencarna e ele nunca levou nada. Eu achei que lá pelo final da conversa de Jorge, na hora da despedida, Chico beijava as duas faces do Jorge e o Jorge beijava a face do Chico. Como a boca dele estava assim ressecada, ficava o sangue no rosto do Chico. E Adelino fala que nunca se viu no rosto do Chico um gesto de repugnação ou de nojo do Jorge. E nunca limpou o rosto dele. O Adelino mesmo diz que ele pegava um pano de prato, alguma coisa, e eles limpavam o sangue que ficava daquilo que eles chamavam carinhosamente o beijo do Jorge. E numa madrugada muito fria, em Uberaba, diz que Jorge desencarnou. Estava enrolado em trapos na rua, esquecido de todo mundo. O mundo lembrava do Jorge. Ninguém lembrava quem era o Jorge. E o Chico conta para eles, para 3 pessoas que conviviam com ele. Ele falou, o Jorge, na hora do desencarno, o próprio Jesus desceu, abraçou o Jorge, acolheu o Jorge e levou ele para o plano espiritual como um dos mais amados dos seus filhos. E Adelino diz que daí ele compreendeu que ninguém ia ter na terra o gesto que Jesus pediu. Quando fizerdes para o menor do meu irmão, é a mim mesmo que vós fazeis. E que ninguém tinha tempo para o Jorge, para conversar com o Jorge. Essa era a essência verdadeira de Chico Xavier. Viver aquilo que Jesus pediu para que a gente viva. A história da Valéria, que eu chorei muito essa semana de novo de ouvir, já tinha ouvido antes. Diz que ela era uma moça, uma senhora paraplégica, que estava numa cama há muitos anos. E era muda. E Chico começou a visitar a Valéria. Visitou ela por mais ou menos uns 8 anos. E um dia ele chegou e falou assim, Valéria, ele levava uma bala, levava uns bolos para a Valéria. E ele falava para o Adelino, para os amigos dele, ele falou que ele leva mais para a Valéria, mas não tem condição, não tinha dinheiro, ele vivia com o salário que ele ganhava, né, o salário mínimo. Mas ele levava uma bala, levava um bolo, e a Valéria disse que pegava e colocava embaixo do travesseirinho dela. E chegou um dia que ele falou, Valéria, fazem tempo que eu venho aqui te visitar, já está fazendo aniversário. Fala, Valéria, eu quero ouvir sua voz, fala Jesus. Diz que a Valéria se esforçava, mas não saía nada. Aí ele olhava para ela, Valéria, eu sei que você não anda, minha filha, há muitos anos. Mas pensa, na época que Jesus estava na Terra, que a gente andava em encontro a Jesus, e pensa que você está indo em encontro a Jesus, Valéria, e fala o nome de Jesus. Então, Valéria, num esforço muito grande, falou, Jesuso. O Chico ficou na alegria, vem cá, mãe da Valéria, a Valéria falou, escuta a voz da Valéria. Aí o Chico disse que pensou que ela ia voltar. Ela ia ser curada. E isso, antes dessa história, eles perguntaram para ele se algum dia Chico tinha chorado. E essa história veio porque ele disse, eu já chorei. E começou a contar a história de Valéria.
E a Valéria falou, Jesus. E o Chico falou, ela vai melhorar. Chamou Jesus, vai melhorar. Mais uma semana depois, a Valéria desencarnou. Não teve jeito, pegou uma pneumonia e desencarnou. Anos mais tarde, o Chico teve um infarto. E o médico dele falou, olha, Chico, eu não posso levar você para o hospital. Porque se eu levar você para o hospital, vai virar um tumulto lá. Ele falou, mas eu vou deixar você em casa, vou ficar com a chave, e na hora que precisar, eu corro aqui para te ver. E assim fez. Então, só entrava a mocinha do café para atender o Chico. Mas os espíritos, não tem jeito a gente fechar as portas, eles entram onde quer, né? Com exceção. Então, o Chico disse que estava lá deitadinho, com muita dor no peito, e entrou um espírito no quarto dele, com muita luz, semelhante a de Emmanuel. Aí ele falou, viu que era uma mulher. Falou assim, senta, minha senhora, que eu não mereço a sua visita, né? Como que é seu nome? Ela falou, Chico, você está me chamando de senhora, Chico, eu sou uma amiga sua, de muitos anos de São Leopoldo. Ele falou, olha, minha filha, eu já estou velho, né? Não estou conseguindo pensar direito, fala o nome da família, que daí talvez eu lembre. Ela falou, mas nós somos muito amigos, Chico, mas eu não vou dizer o nome da família, mas eu vou te dizer uma palavra. E você vai saber quem eu sou. Aí ela olhou para o Chico, ele falou, então fala, minha filha. Ela disse, Jesus. E o Chico falou, Valéria, como você está linda, Valéria. Eu não mereço a sua visita. Aí ela disse, Chico, eu vim te pedir para ter confiança em Jesus. Graças a você, essa foi a última palavra que eu falei na terra. E colocando a mão sobre o peito de Chico, a dor passou e ele foi curado do infarto. Então o Chico chora muito e fala, um pedaço de bolo, um punhado de bala. Pode parecer muito pouco, mas para aquele que não tem nada, é muito. E a gente pode estar levando esse pedaço de bolo, esse punhado de bala, para um espírito muito mais superior do que nós que temos casa, que somos perfeitos fisicamente. Me desculpem, gente, a emoção, mas não tem como. Eu chorei muito revendo todas essas histórias. Quanto a Adelino também, que Chico, aos 88 anos de idade, doente, muito fragilizado, não podia ir ao centro espírita, mas o centro espírita não deixava de vir até Chico. E ele nunca recusou de atender ninguém. Então, o Chico estava sentado numa cadeira. E as pessoas passavam, mas centenas e as centenas. Já era pela madrugada. E Adelino fala que se compadeceu de olhar aquele senhor já tão velhinho, cansado, falando com todas aquelas pessoas. E todo mundo beijava a mão do Chico, e o Chico beijava a mão de todos. Mas era aquelas mãos sujas, cascuda, da roça, de pessoa simples. E como a boca dele muito, assim, fragilizada pela idade já e adoecido, começou a sair sangue da boca do Chico. Porque o Chico nunca deixou que alguém beijasse a mão dele, ou que chegasse perto dele, e no sentido assim, você é maior do que eu estou beijando a sua mão porque você é Chico Xavier. Então ele beijava a mão da pessoa para dizer, nós somos iguais. Então, compadecido, ele perguntou para o Chico, ele falou, viu sangue correndo na boca dele, ele beijando aquelas mãos sujas, casquenta. Ele falou, Chico, por que o senhor está beijando a mão deles todos, Chico? Aí ele olhou para ele disse, a vida dele foi mudada a partir daquele momento, quando o Chico olhou e falou, eu estou beijando a mão, porque eu não consigo abaixar e beijar os pés. É isso que eu falo. Quando eu fui vendo essas histórias de novo, lembrando, eu falei, como a gente está longe de viver o Evangelho de Jesus, como o Chico viveu, né? Na seriedade, na pureza que ele viveu. Toda a vida dele, desde que ele chegou na Terra até o desencarne, ele viveu de acordo com os preceitos do Evangelho de Jesus, como ninguém viveu. Então, é essa a essência que eu quero deixar do Chico, e esse é o convite que eu quero que todos nós tenhamos, do compromisso com a doutrina espírita, com o compromisso com o Evangelho, que esse compromisso é conosco mesmo. Não é com uma história escrita.
é com a nossa própria renovação. E não podia deixar de trazer o próprio Chico para falar com a gente, né? Eu estou aqui falando dele, mas eu quero que todos nós possamos ter essa imagem dele, do próprio Chico falando, não está entrando aqui não. Por quê? Eu vou precisar de socorro aqui, mas vem aqui. Por que não está entrando o vídeo? Quando está dentro do StreamYard, o vídeo não trabalha. Você tem que sair do StreamYard para passar o vídeo. Não tem outro lugar aqui? Você não pôs outro vídeo, não? Deixa eu voltar aqui para ver por que não passa. Ai, que pena, gente. Não tem pena, não. Deixa comigo. Que pena. Deixa eu dar assistência técnica aqui. Melhor. Melhor que a gente. Então, vamos ouvir o que o Chico tem a nos dizer para terminar nosso estudo. Depois eu tenho um poema para ler. Se eu tivesse influência, tem que aumentar. Só um pouquinho só, tá? Acende a luz aí um pouquinho para a gente arrumar aqui primeiro, por favor. Começo de novo. Esses slides aí. Vai para frente. Aqui. E aí? Tem que pôr mais volume, eu acho. Tá, eu... Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor é o esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa, sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então, trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa. Porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Esse é o último, né? Eu não poderia deixar de trazer o próprio Chico para trazer a mensagem mais importante que ele sempre passou para todos nós. Se ele fosse alguém, se ele pudesse fazer alguma coisa pela humanidade, o único pedido que ele fazia: amai-vos uns aos outros.
que foi isso que Jesus nos pediu. Chico sempre pediu aos espíritos e rogou a Jesus que ele morresse num dia, que ele desencarnasse num dia, que o Brasil tivesse feliz, que ele não queria causar tristeza no coração de ninguém. Até nisso Chico pensava. Então, no dia 30 de junho de 2002, a despedida da Terra. Chico, como eu disse, né, desejava que o desencarne dele acontecesse num dia feliz. Então, num momento de felicidade nacional, o que ocorreu na noite em que o Brasil se tornou pentacampeão, que ele volta para a parte espiritual. Conta-nos aqueles que estavam com o Chico, essa é a roupa que o Chico estava no dia que ele desencarnou, essa é a foto do último dia do Chico na Terra. Ele foi ao centro onde eram feitas as sopas para as crianças, onde os voluntários trabalhavam, e trabalhou até o último dia. Eles falaram, tio Chico, o senhor não vai parar nunca? Ele falou, não, meu filho. Eu vi isso na entrevista com o próprio Chico. E aqui está o adeus do Chico da Terra, né? Encarnado. Eu tenho certeza que ele nunca saiu e nunca vai sair daqui, porque ele nos ama muito para nos deixar. E eu trouxe para terminar um poema que foi escrito pela mão dele, Prece de Gratidão, pelo Espírito João de Deus. Senhor Jesus, pela bênção da tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o teu reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito seja, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concede por ninho, céu na terra, campo em flor. Pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor. Pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito seja, Senhor. Em tudo que nos reservas, à luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo que seja e lá o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de te encontrar-te, cantando por toda parte. Bendito sejas, Senhor. Muito obrigada, gente. Pode, por favor. Volta para cá. Respondeu. Bom dia, gente. Eu vou fazer um depoimento que alguns membros conhecem, que eu já me contei aqui. E esse depoimento é uma homenagem ao Chico. Todos vocês sabem que eu sou português, não é? Está para notar. Por coincidência ou não, ontem foi o aniversário da Revolução em Portugal, que terminou a ditadura em Portugal em 1974, 24 de abril de 74. Eu tinha 12 anos. Foi a maior, até hoje, na Europa, a maior ditadura que permaneceu por 48 anos em Portugal. Então eu estou fazendo uma pequena historinha para vocês entenderem a grandiosidade, o que é o Chico. Eu nasci numa vilazinha bem pequenininha, tinha 300, 400 pessoas, o máximo. E eu nessa altura era cruinha. Lá na Serra não havia mais nada que a igreja praticamente para orar.
E era um dia de semana. Eu tinha vindo por volta das 6, muito vento, muita chuva, aquele breu, aquela noite terrível. Eu cheguei a casa e naquela altura se havia possivelmente 10 casas que tivessem televisão dentro de casa, seríamos dentro dessa povoação. Por graça de Deus, o meu pai tínhamos uma em casa. E eu adentrei a casa, vindo da igreja, e qual é o meu espanto? O Chico está na televisão. Não está ninguém em casa, a minha mãe estava cozinhando na cozinha, num cômodo afastado. Meus irmãos, eu sou o caçula, meus irmãos estavam no outro departamento da casa. Eu entrei, vi aquilo, eu fiquei em transe e assisti o programa. Estamos a falar em 1976, 2 anos depois da Revolução. Não havia santos espíritos em Portugal, não havia, naquele tempo, não era permitido outra religião se não fosse o catolicismo em Portugal. Estamos nessa ditadura. Tínhamos terminado, mas ainda estávamos sofrendo os efeitos dessa ditadura. Então eu cristalizei ali, olhando o Chico, aquilo me impactou tanto, de uma maneira tão grande, que é aquilo que eu quero para a minha vida. Eu tinha 12 anos e nunca tive contacto com a doutrina espírita, nem sequer se falava isso, ninguém sabia o que era. Passado 10 anos eu emigrei para os Estados Unidos e um dia estou viajando no outro centro, que era o nosso centro lá no Railroad. Quem lembra sabe o que eu estou falando, muitos de nós viemos de lá. E estava percorrendo aquela rua, o meu carro avariou ali e parou completamente. O carro não andou nem para saber. Eu olhei aquilo, era inverno, já meia-noite, que a palestra nessa altura lá era às 7 horas. Eu preciso de um jump para o meu carro. E vi aquela porta aberta, eu não sabia o que era. Entrei e sei que estava um colega nosso, o Hércules, que uma grande parte de nós conhece, fazendo uma palestra. Eu cristalizei assim, é isto. A minha mente ampliou de uma maneira, me levou àquele momento que eu vi o Chico, porque é para vocês verem, eu estou falando isso, o Chico se desdobrou naquele momento. Porque eu procurei por tudo quanto é lado saber se alguém tinha visto o Chico. Ninguém conhece o Chico, ninguém sabia o que era o Chico. O que eu estava falando? Que coisa que eu estava ali. Chico, mas que Chico é esse? Então foi assim uma coisa que me impactou. Anyway, eu entrei no centro lá para pedir essa jump. E sei que o Hércules estava, aquilo me impactou. Eu sentei, esqueci o carro, acabou a palestra e a minha preocupação foi ter com esse Hércules perguntar: amigo, onde é que eu posso saber alguma coisa disso? Ele me disse assim: leia o Livro dos Espíritos. Eu comprei. Nessa semana eu estava viajando para Portugal. Eu li o livro em 2 dias, 3 dias, aquilo. É isto. E eu estou aqui. Então eu estou contando essa história, que não é uma história, é a realidade, para homenagear esse homem, esse espírito tão grande, de uma imensidade tão grande, que nós não temos capacidade de compreender a missão do Chico aqui. Não temos. Por mais que a gente compreenda, estude, mas a grandiosidade do Chico é tão grande que ele não é reduzido a espaço nem a lugar. Ele é planetário. Ele é planetário. Então, fica a minha homenagem a esse grande espírito e a gratidão do fundo do meu coração. Mas desculpa. Obrigado. Opa, e aí, tudo bem?
Obrigado, Nuno. Obrigado, amorzinho. Aprendeu direitinho, viu? Fez um trabalho excelente, hein? O que você acha, Regina? Claro. Não, eu tô só Mentor, né? destacando, né? Não, mas é um Mas estudo aí, maravilhoso. A gente só está quebrando um pouquinho, porque é tanta emoção. Que, Você também vai começar a chorar agora? olha, Chora um pouquinho. Eu estou surpreso que a Simone não chorou ainda. Mas tá bom, aí eu tenho que tomar cuidado, pessoal, não desidratar aqui. Tem que trazer soro quando fazer. Não, essa lágrima, ela é tão fluidificada que ela faz o oposto. Com certeza, não. Mas falar de Chico Xavier é isso, é muito emocionante mesmo, a vida dele é muito impactante para... O Haroldo falou uma coisa que eu concordo com ele, que se não tivesse Chico, não tinha espiritismo no Brasil, né? Basicamente, não ia ser essa potência que é, né? O Chico Xavier, ele dedicou, né, a vida dele para a divulgação do espiritismo, né? E fez um trabalho excelente, né? Luci também vai vir aqui? Vem aqui, vem, Luci. Não, vem aqui, Luci, por favor. Todo mundo quer te ver. Eu conheço uma pessoa que trabalhava, né, amiga minha, diretamente com ele, falou por 20 anos. As pessoas eram um salão muito grande, as pessoas chegavam na porta e já eram curadas, nem precisava. Então, a aura dele se expandia, né, por vários metros, né, ele já chegava na porta, nem precisava ir lá beijar a mão, nem falar o problema, já era curado desde a porta. Alguém foi lá ver o Chico antes de ele se encarnar? Alguém está aqui ou não? Ninguém, né? Meu pai esteve com ele. É. Que coisa, né? Bom, vamos para a nossa segunda parte, nós vai fazer outra palestra aqui. Né? Vai dar outra palestra e tem pano para manga, né? E tem contos do Chico, né? Eu só fiquei triste com a gente que ela não contou as piadas. Só contou para mim as piadas que o Chico gostava, né? O Chico gostava das piadinhas. Mas na próxima você coloca as piadas dele? Posso contar uma aqui que você contou ou não? Não pode contar? Vem aqui, conta que você contou para a Terezinha no carro. Vem aqui rapidinho, conta. Vem aqui, ela vai contar. Gente, é tanta coisa. Mas para a gente rir um pouco, né? Que a gente estava chorando até agora. Ele queria estar no dia da morte dele, que a gente ficasse feliz. Não, então vamos rir com o Chico. Vocês lembram do avião, né? Um que é de rir, que ele estava dentro do avião e começou no desespero. A Manuel falou: meu filho, ele falou: Manuel, você não acha que a gente vai morrer? Está correndo perigo de vida? Ele falou: tá, e daí você aí? Quantas pessoas no mundo estão passando perigo de vida? Morre com educação. E Chico depois ria contando a história. Mas diz que Chico gostava, uma das lições de Chico realmente era essa alegria de viver, né? Diz que os amigos dele que tomavam café, comiam pão de queijo com ele na madrugada, ouviram muitas coisas, e ele gostava de uma anedota, como dizia o Chico, de uma piada, né? E daí diz que um dia ele contou para os amigos dele, estava reunido, e falou: vou contar uma história para vocês, mas Jesus jamais fazia isso, é só para dar risada, presta atenção, Nosso Senhor não quer fazer isso. Aí diz que um homem que veio para a Terra, mas fez muita coisa errada, né? O Chico contando. O homem não fez nada que prestasse, tudo errado. Tudo contrário à lei de Deus. Aí desencarnou, foi para um umbral, né? Estava lá no umbral há muito tempo. Aí diz que foi andando daqui para ali, achou a porta do céu. Chegou lá, São Pedro estava na porta, e ele falou: São Pedro, eu quero entrar. Aí o São Pedro deu uma olhada no relatório do homem, a ficha, falou: o negócio está complicado. E ele falou: mas eu era bom na terra. E São Pedro falou: não é o que diz aqui. Mas daí São Pedro falou: vou consultar Jesus, né? Porque quem sou eu para dizer que o filho dele não vai entrar aqui? Aí chegou e falou: olha, Nosso Senhor, Jesus tem um senhor ali, o fulano de tal, diz que quer entrar aqui, porque quer entrar aqui, porque diz que é uma pessoa boa. Eu estava vendo o relatório dele, não é muito bom, não. O que o senhor acha? Aí Jesus pegou o negócio lá, olhou, falou assim: não, tem uma coisa boa que ele fez. Ele deu 50 centavos para o mendigo. Aí olhou para São Pedro e falou: pega 50 centavos, vai lá, meu filho, devolve para ele, manda voltar para o umbral, que aqui ainda não tem como entrar. Essa é boa. É isso aí. Devolve o dinheiro para ele. Então tá bom, gente. É bom para a gente rir um pouquinho agora aí, para sair, né?
que a vida de Chico foi um exemplo para todos nós. E uma coisa que Emmanuel sempre nos convida, né, é o estudo e a divulgação do Espiritismo, e a casa oferece bastante estudos, né? A gente tem as possibilidades aí de quase todos os dias estar com estudo de poder fazer estudos e segunda, quarta, quinta, sábado, domingo, todos os dias, né, nós temos a possibilidade de estudar. Antes de ir, eu só queria dar um recadinho aqui, antes que eu esqueça e leve uns puxões de orelha, que é o nosso jantar do Dia das Mães. Tá aí, ó, quem quiser pode até escanear, né, com a tecnologia. Pode até tirar uma foto ali do negócio e... O quê? QR Code. Eu gostei, Randall. Tá? Você tá bem... E é na livraria, tá lá o cartazinho também, mas quem quiser, tá aí a informação toda. Os ingressos já estão sendo vendidos, a nossa festa, né? O jantar do Dia das Mães, 9 de maio. Todos estão convidados, ok? E agora a gente vai para a nossa oração final. Eu estou sentindo o cheiro aqui, mas eu não ia falar, não. Você tem toda a razão. Eu gosto que vocês falem. O que tem de bom para comer? Agora termina, Soninha. 2 tipos de pasta, um de vegetais, frango ensopado, com batata, sonho e nossa querida aniversariante. Opa, tem bolo hoje? É aniversariante, mas ela preparou carne. Nossa Senhora. Tem o nosso delicioso arroz. Vamos todos pecar hoje com a gula. Tem salada. Egg rolls. E tem um brigadeirão lá também que eu vi. Brigadeirão. Não, fiz não, não faço nada. A Simone que faz. Eu não faço nada, não. Não faço nada. Caterine. Então, todos estão convidados aí para o nosso almoço. E vamos fazer a nossa oração final. A Alice já está de pé, ela vai vir fazer a nossa oração aqui, ó, ela está de pé. Obrigado pelo... Né? Você vê? Não, imagina, você levantou para isso, né? Vamos fazer a nossa oração final. E que Jesus nos abençoe e nos dê uma semana maravilhosa. Ajuda essa música que nos acerenta, darmos os nossos pensamentos ao mais alto e encontrarmos o amor de Deus. Permitir a nós mesmos nos enchermos da grandiosidade desse amor e agradecer. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que tivemos de estarmos aqui, de nos movimentar nessa manhã linda de chegar aqui, esse tempo, que eles ensinam, que eles nos ajudam a modificarmos a passos lentos, às vezes rastejamos, sem movimento de direção.
estamos capazes de deixar que tudo esse amor que tínhamos neste vá saindo por todos os campos, modificando, reconstruindo, levantando, harmonizando. O vosso amor, a vossa misericórdia e a vossa siga conosco e com toda a humanidade, hoje, agora e sempre.